A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10 e versículo de número 22, que diz assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que começou, aleluia, dentro do Egito, um crescimento extraordinário, um crescimento sobrenatural do povo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que 70 almas desceram para o Egito, 70 pessoas foram até aquele lugar e Deus multiplicou, como diz aqui na palavra do Senhor, como as estrelas dos céus. Deus, ele é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que faz o extraordinário acontecer, o improvável acontecer. Quem olhava para a promessa que Deus fez para Abraão pensava, não tem possibilidade. Quando Deus fez a promessa, Abraão não tinha nem filhos. Aleluia. Deus disse para ele: eu vou fazer a tua descendência como as estrelas dos céus. Aleluia. Olha, Abraão, para o céu. Você pode contar rabasto de cantaramancho e as estrelas. Assim será a sua descendência. E era impossível humanamente falando, olhando para o cenário de Abraão, assim como olhando hoje para o seu cenário, algumas promessas que Deus te fez é impossível de acontecer, na verdade, mas Deus te trouxe aqui para te falar que realmente Ele não faz promessas possíveis, realmente Ele não fala aquilo que você pode fazer, Ele não fala aquilo que você tem a probabilidade de fazer, não. Ele fala aquilo que verdadeiramente é impossível para você, porque o que é impossível para você é possível para Ele. Deus é um Deus que multiplica tão extraordinariamente, irmãos, que não tem explicação. Declare comigo: Deus está multiplicando extraordinariamente na minha vida. Deus está multiplicando extraordinariamente na minha vida. Deus é um Deus que multiplica as forças do cansado, que multiplica o alimento, que multiplica a força, aleluia, o vigor, o ânimo. Deus continua sendo o mesmo Deus da multiplicação. Talvez você entrou aqui com poucas forças, talvez você entrou aqui com mantimento pouco, talvez você entrou aqui cheio de dívidas e com pouco dinheiro, mas o Senhor diz para você que Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus que providencia e que multiplica aquilo que para você é pouco. Lembra da viúva? Quando o profeta Elias vai até a casa dela e pede para que ela faça um pão para ele, ela diz: não, eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Ele diz: não, primeiro faça para mim. Porque assim te diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E assim aconteceu, irmãos. Deus trouxe a multiplicação para a casa daquela mulher. Comeu não somente ela e seu filho, mas comeu ela, seu filho, toda a sua casa. Comeu também o profeta. Ela pôde ser alimentada e alimentar também o que era pouco para ela. O Senhor trouxe multiplicação. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Pois era impossível. O Senhor multiplicou tanto que sobrou 12 cestos cheios. E o Senhor continua sendo o mesmo, irmãos, que não é, aleluia, limitado àquilo que nós estamos vivendo. Lembra da viúva que vai até o profeta Eliseu, dizendo que os seus filhos estavam para ser levados, para ser escravos por credores, porque ela estava com dívida, seu marido tinha morrido, havia deixado dívidas, e a Bíblia vai nos dizer que ela vai até o profeta, e o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela diz: tua serva não tem nada. Primeiro ela esquece até do que ela tinha em casa. Ela disse não, uma botija de azeite. Para ela era algo que realmente era insignificante, era pequeno, porque ela necessitava de um milagre grande. E às vezes nós olhamos para o que é pequeno e às vezes desprezamos. Às vezes olhamos e dizemos: ah, não vai sair nada de bom daí, eu nem lembro, só tem um pouquinho. Como ela diz, né, para ele. Ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E a Bíblia diz que daquele azeite houve uma grande multiplicação. Multiplicação essa que ela vendeu azeite, pagou as dívidas e viveu do resto. Então não menospreze aquilo que é pouco. Não despreze aquilo que humanamente falando hoje é pouco. Porque quando Deus te faz uma promessa, Ele te faz uma promessa quando você tem pouco ou quando você não tem nada. Porque quando Deus fez a promessa para Abraão e Deus disse que ia multiplicar a descendência dele,
O Senhor, ele olhou não para o cenário de Abraão, mas ele olhou para a promessa, ele olhou para aquilo que ele faria, ele olhou para o futuro. Porém, Abraão estava limitado. Abraão olhava somente para o que estava ao seu redor. E humanamente falando, irmãos, era impossível, não tinha nem sinal de milagre, porque Abraão não tinha filhos. Então, como é que Deus ia fazer descendência grande, ainda mais grande desse jeito, da forma que Deus disse que seria, como as estrelas dos céus, que seria muitas, como a areia da praia do mar? Então, você vai observar, irmãos, que verdadeiramente, quando Deus faz uma promessa, é impossível. É improvável, aleluia. O Senhor, ele vai falar coisas que não tem sentido. Tem horas, irmãos, que as promessas de Deus não vai fazer sentido. Tem horas que nós vamos olhar e vamos dizer, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está falando. Senhor, verdadeiramente o Senhor vai fazer, porque hoje, humanamente falando, não tem a possibilidade. Talvez você está em um lugar de esquecimento, em um anonimato. Talvez você está em um lugar distante, talvez em um interior, talvez em um lugar onde ninguém te contempla, ninguém te vê. Ou até mesmo em um lugar grande, porém que as pessoas não te enxergam. E Deus diz que vai fazer coisa grande na sua vida. E você diz, Senhor, será que verdadeiramente o Senhor vai fazer coisa grande na minha vida? Porque hoje eu olho, as pessoas desprezam, ninguém dá nada por mim. O Senhor vem com essa promessa de dizer que vai cumprir coisas grandes na minha vida. E Deus está dizendo, sim, eu escolhi você, eu escolhi a sua casa, eu escolhi a sua família para viver coisas grandes. Deus havia escolhido a família de Abraão. Deus havia escolhido a descendência de Abraão para viver coisas grandes. E quando Deus faz a promessa, geralmente o nosso cenário é um cenário limitado. Voltando aqui para a viúva que alimentou o profeta Elias, a que tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, Deus havia revelado ao profeta Elias para ir à casa daquela mulher. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Deus diz assim, ó, vai até a casa de uma mulher viúva em Sarepta, porque eu ordenei a ela que te sustente. Mas quando Elias chega lá, a mulher não estava sabendo ainda. E outra coisa, não havia nem comida para ela e para o seu filho direito, imagine para Elias. Então o cenário era impossível, mas Deus havia dito, já lancei a palavra. Eu já ordenei, aleluia. E aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Ela alimentou ou não alimentou? Alimentou, porque Deus deu a ordem. Só que quando ele chegou no cenário, o cenário era improvável. Quando ele chegou no cenário, a mulher não tinha nem comida direito para ele e para o seu filho. Ela disse, eu só tô com esse alimento aqui, nós vamos comer e vamos morrer. E meu filho só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Isso aqui eu vou fazer pra gente um pão e a gente vai comer e morrer, porque não tem mais o que fazer. Porém, Deus não havia errado o endereço, porque Deus não erra endereço. Declare comigo, Deus não errou o endereço quando ele me fez a promessa. Deus não errou o endereço quando ele me fez a promessa. Às vezes nós pensamos que Deus errou o endereço porque nós olhamos para a situação contrária que estamos vivendo, porque nós olhamos para as portas fechadas, porque nós olhamos para os nãos, porque nós olhamos realmente para aquilo que nós não podemos fazer, para as limitações. E Elias não olhou para as limitações, Elias olhou para a palavra de Deus. Ele poderia muito bem ter dito, Senhor, para a casa de uma viúva, para que ela me sustente. Como é que uma viúva que não tem nem para ela vai conseguir me sustentar? Como é que uma viúva que não tem nem para casa dela vai conseguir fazer para mim? Porque geralmente, irmãos, esse era o cenário das viúvas. As viúvas viviam realmente de ajuda das pessoas que poderiam ajudar. Elas viviam catando ali as espigas no chão. Era assim, irmãos, não era uma vida tão fácil a vida de uma viúva. Porém, ele não duvidou do Deus que falava com ele, porque o nosso Deus já havia sustentado a vida dele através de corvos. Então, que possamos não sustentar das palavras que Deus, não duvidar das palavras que Deus falou, porque Deus, ele usa o que ele quiser para nos sustentar. Ele usa o que ele quiser para mudar o nosso cenário. Então Deus havia usado aquele momento ali, né, aquele impossível, para dizer para Elias, Elias, a viúva vai lhe sustentar, Elias. O momento é de impossibilidade, porém eu já dei ordem e ela vai te sustentar. E chegando na casa da viúva, a Bíblia diz que houve uma multiplicação de farinha e de azeite e ela realmente sustentou a Elias durante o tempo em que Deus determinou, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Porque aquilo que Deus fala, por mais impossível que o nosso cenário seja, tem que acontecer. Então você vai observar, voltando para Abraão, que Abraão, ele tinha uma impossibilidade na sua vida. Deus havia lançado promessas para ele quando ele nem filhos tinha. Porém, Abraão tinha uma palavra e Deus realmente cumpriu. Chegando no Egito, aleluia, Jacó teve uma grande multiplicação de toda a sua família e descendência. A descendência essa que também era a descendência de Abraão. Então a palavra de Deus se cumpriu. A Bíblia diz que o povo se multiplicou tanto dentro do Egito, a ponto de Faraó afligir o povo,
a ponto de Faraó querer paralisar o crescimento. Pois é, e é esse crescimento que Deus vai te entregar. É um crescimento grande. Deus disse que vai fazer coisas grandes na sua vida. E você não pode ficar limitado àquilo que você está vendo. Você não pode ficar limitado ao seu cenário, porque o seu cenário mente, irmãos. O nosso cenário, ele mente, porque nós olhamos humanamente falando e pensamos, não tem como. Os milagres são assim, observe. Todas as pessoas que viveram milagres na palavra do Senhor, se olhasse para os cenários dela, você ia dizer, não, verdadeiramente não tem como. Porém, elas acreditaram. E o Senhor diz, não é tempo de você colocar, aleluia, de você expor, de você falar que não tem como, mas é tempo de você acreditar na palavra que eu liberei sobre a sua vida. Porque quando Deus libera uma palavra, ela acontece. Porque quando Deus diz assim, vai acontecer um milagre, vai acontecer o extraordinário, ele acontece. Por mais impossível que seja, Deus havia dito que na casa de Abraão haveria uma grande multiplicação, que o Senhor iria multiplicar, que o Senhor ia fazer com que, aleluia, eles fossem multidões. E aconteceu, a descendência de Abraão se tornou como uma multidão, porque Deus é fiel para cumprir cada palavra. Por mais impossível que talvez Abraão, quando recebeu a promessa, olhasse e pensasse, meu Deus do céu, eu não tenho nem filho, aleluia, Deus dizendo que eu vou ter descendência, que vai ser muitos, como é que isso vai acontecer? Porém o Deus, aleluia, que permitiu os momentos de aflições na vida do povo dele, no Egito, também trouxe crescimento. Sabia que enquanto você é afligido, enquanto você passa por aflições, ninguém quer passar por aflições, mas todos nós passamos na vida, não é verdade? Mas enquanto você passa por aflições, você está crescendo, você está sendo moldado, você está sendo trabalhado, você está sendo lapidado para que Deus possa cumprir aquilo que Ele prometeu para você. As aflições trouxe crescimento, o povo crescia. Quanto mais Faraó afligia, mais o povo se multiplicava, irmãos. E Deus fez com que a promessa dele se cumprisse. Uma multidão, aleluia, saiu da terra do Egito, multidão, aleluia, verdadeiramente incontável, porque Deus, Ele faz assim. Deus, Ele faz aquilo que os homens não podem fazer. Deus dá crescimento, aquilo que os homens dizem não tem jeito. Talvez alguém está olhando para o seu cenário, até você mesmo está olhando e dizendo, não tem jeito, não vai ter crescimento, daqui não vai sair nada. E Deus está dizendo, sim, vai, porque eu te fiz uma promessa. Pode ser pequenininho hoje, pode ser pouquinho hoje. Talvez você está como uma viúva que assim acolheu na casa dela o profeta Elias. Ela só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Talvez você tenha um pouquinho de força, um pouquinho de esperança, um pouquinho de fé. E Deus está dizendo, é com esse pouquinho que você tem que eu vou fazer milagre. Deus não despede ninguém, irmãos, porque tem um pouquinho. Deus não despede ninguém porque tem pouco. Deus não olha e diz assim, eu vou escolher fulana porque ela tem muito. Eu vou escolher ciclano porque ele tem muito. Não, porque é a glória dele, irmãos. Aí jamais ele vai fazer isso, porque se ele fizer isso, as pessoas vão se gloriar e dizer que é por causa da força do seu braço. Então Deus escolhe quem não tem nada ou quem tem pouco. Observe. É quem realmente ninguém dá nada, Deus escolhe. É realmente quem, sabe, humanamente falando, as pessoas olham, desprezam, dizem que não tem jeito. É quem Deus escolhe. Deus escolheu os cenários mais improváveis. Deus escolheu o cenário aqui, aleluia, mais improvável para trazer crescimento para o povo que foi dentro do Egito. Um cenário de aflição, um cenário de dores. Foi naquele momento em que o povo cresceu. Foi naquele tempo, naquele momento em que o povo se multiplicava cada vez mais. Então essa aflição, esse sofrimento que você está passando aí está trazendo crescimento para você. Declare comigo, as aflições estão me fazendo crescer. As aflições estão me fazendo crescer. Você não pode fazer com que as aflições sejam maior do que o teu crescimento, não. Você não pode deixar com que as aflições te diminuam, não. Essa aflição aí é para trazer crescimento para a sua vida. Deus, através, aleluia, dessas aflições, Ele vai te fazer crescer. Ele vai te fortalecer, Ele vai te prosperar, Ele vai te animar, Ele vai te erguer. E Ele está dizendo para você, eu vou cumprir a promessa. Através das aflições que você está vivendo, Deus te faz crescer. Ei, irmãos, na casa da mulher também, que o profeta Elias foi até a casa dela e alimentou ele, a viúva, você vai observar a viúva de Sarepta, houve também aflições. Ela pensou, meu filho, vamos morrer, não tem como mais. A mulher estava aflita, porém aquele momento de aflição foi o momento perfeito para que o profeta chegasse na casa dela e levasse o milagre, e levasse o alimento. E Deus está dizendo, ei, cenários desfavoráveis são perfeitos para que Deus faça o impossível acontecer, para que Deus faça o improvável acontecer. Então, em nome de Jesus, não fique limitado àquilo que o seu cenário mostra, porque o seu cenário verdadeiramente, ele não é favorável. Ele pode não ser humanamente falando, mas Deus, Ele faz com que o milagre aconteça nos cenários mais desfavoráveis que existe, nos cenários mais impossíveis que existe. Talvez você está desprezando o pouquinho que você tem, não despreze em nome de Jesus, porque desse pouquinho o Senhor vai fazer coisas grandes. Talvez você não tenha nem um pouquinho, você não tem nada. Talvez você está como Abraão, somente com a palavra, você tem tudo.
Saiba disso, você pode não ter nada humanamente falando, mas você tem uma palavra. E a palavra que foi liberada sobre você, é daquele que é fiel, ele não brinca de fazer promessa, ele não brinca de falar que vai fazer. Quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então Abraão tinha realmente a consciência de que Deus ia cumprir na vida dele. Ele não sabia como nem quando, mas ele sabia que Deus ia cumprir. Então saia daqui sabendo que Deus vai cumprir na sua vida. Você não sabe como é que vai ser, você não sabe quando é que vai ser, porém o milagre vai acontecer, porque o Deus do extraordinário, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural te visita através dessa palavra e diz para você que para ele não há impossíveis em todas as promessas que ele te fez, não há impossíveis naquilo que ele te falou. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele disse que vai ter multiplicação, se ele disse que vai ter crescimento, se prepare para agradecer, porque vai ter multiplicação, porque vai ter crescimento, porque Deus vai surpreender o seu coração. Ele é fiel para cumprir cada palavra e para cumprir cada promessa. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, já para te agradecer, Pai. Pai, eu não quero te pedir, eu quero te agradecer pelo crescimento, Senhor, porque o Senhor é Deus que dá o crescimento, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai amado, que providencia aquilo que o ser humano não pode providenciar e faz aquilo que os homens não podem fazer. Talvez meu irmão, minha irmã entrou aqui, Pai, com algo limitado, Senhor, com algo que verdadeiramente é impossível para ele, Pai, é impossível para ela, porém Tu és fiel, Senhor, porém Tu és grande, porém Tu és poderoso para cumprir, para fazer o extraordinário. Eu creio, Senhor, que através dessa palavra o Senhor está visitando o Teu povo e está dizendo, aleluia, que não há impossibilidades, que o Senhor multiplica, que o Senhor dá crescimento e que o Senhor faz o extraordinário acontecer, Pai, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, faz na nossa vida, Senhor, multiplica, meu Deus amado, traz existência aquilo que não existe, meu Deus, para nos abençoar, para cumprir a promessa que o Senhor nos fez, porque Tu não és limitado, Pai, nós somos limitados, Senhor, mas Tu não és, Senhor, o Senhor é ilimitado, para o Senhor não há limites, Pai. Quando o Senhor faz uma promessa, o Senhor vela sobre ela para cumprir, Pai. Ô Senhor, como o Senhor visitou a casa da viúva de Sarepta com a multiplicação, Pai, multiplica as forças do cansado, as forças do caído, daquele que não tem mais nenhum vigor, levanta, anima, Pai. Ô Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, nesse meio, meu Deus amado, de aflições, meu Pai. Mostra para essa pessoa que as aflições é para crescimento, Pai. Faz com que ela venha crescer mais e mais, com que ele venha crescer mais e mais, porque do pouco o Senhor vai fazer muito. O Senhor vai trazer uma grande multiplicação e o Senhor vai glorificar o Teu nome, Pai, nas nossas vidas. Nós cremos nisso, Pai, que o Senhor não é um Deus limitado, que o Senhor vai fazer algo extraordinário na nossa história. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Cremos em Ti e cremos na Tua multiplicação na nossa vida. Multiplica a fé, a esperança, renova, Senhor, anima, meu Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e saiba que Deus é um Deus que multiplica e cumpre a promessa que Ele te fez. Que Deus te abençoe.